Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula 1 do desafio 3 em 10. Eu acho que a grande maioria deve talvez conhecer a Fabiana. A Fabiana, ela é minha irmã e ela teve bebê recentemente, exatamente 3 meses, né, Fabi? Então, como a gente havia comentado, nós vamos passar a técnica do hipopressivo, aonde a gente vai trazer a base dele, o início dele, para já vocês estarem fazendo alguma prática em casa, né? Então, assim, para quem ainda não sabe ou não pesquisou sobre o hipopressivo, ele é basicamente uma técnica onde a gente faz a diminuição da pressão intraabdominal. Porque como ela teve bebê recentemente, né, faz 3 meses, ela ainda está com aumento da pressão intraabdominal. É bem comum no pós-parto, né? Não apenas a gestação vai causar isso, tem vários fatores que fazem aumentar a pressão intraabdominal, mas o pós-parto, ele é um dos fatores, né? E como ela ainda está nesse início, eu acho que a gente vai acabar conseguindo fazer uma demonstração bem legal para vocês que vão fazer em casa. Se vocês quiserem, eu acho legal vocês terem uma fita métrica para vocês tirarem as próprias medidas, para vocês terem uma referência. Mas como eu sempre falo para as pacientes aqui no consultório, não se apeguem a medidas. Claro, é legal, é bacana ver que em uma sessão, 2 sessões, você começa a ter um resultado. Mas lembre que são vários os fatores que vão influenciar isso. Por exemplo, o horário que você tirou a medida, você tem que pensar o que você comeu naquele dia, o que você tomou, se você está no ciclo menstrual ou não. Então, tem vários fatores que vão influenciar essa medida. Ela é só uma referência, mas é bem comum, por exemplo, vocês vão fazer em casa. Fazer em casa ali, tirar a medida, no próximo dia, às vezes está com 1 centímetro a mais no lugar de estar diminuído. É normal, vai acontecer por essa oscilação. Por isso, a persistência de fazer os 5 minutos diários, porque eles têm, para você ter um resultado final, tem que ser constante. Teve uma paciente que, primeiro de tudo, ela levou 6 aulas para conseguir ativar o abdômen, fazer aquela respiração certinha, conseguir entrar com o vácuo. E ao final das 12 aulas dela, ela teve um resultado legal, mas ela só foi ter um resultado final depois, quando ela retornou para fazer um outro procedimento e a gente foi tirar as medidas dela, ela estava com 12 centímetros a menos. Então, é aquela questão da constância, né? Nada vai acontecer da noite para o dia. Então, vamos lá. Tem uma fita métrica aqui. A primeira coisa que vocês vão fazer é abaixar a calça, né? Ou calção, enfim, o que vocês tiverem. Vocês vão tentar deixar ela até essa altura. Esse ossinho que nós temos bem aqui na região do quadril, ele é fácil de apertar, palpável, mais ou menos até essa região. Por quê? Aí vocês vão pegar a fita métrica lá de vocês e nós vamos fazer uma marcação. Vocês vão pegar a região do umbigo e vão colocar 3 centímetros acima do umbigo e 3 centímetros abaixo do umbigo. É legal vocês fazerem de frente para um espelho, porque vocês vão ter que tentar colocar o mais correto possível no mesmo lugar atrás. Porque por mais que você faça a medida assim na frente, às vezes ele fica um pouquinho para cima ou para baixo atrás. Então faz lá na frente do espelho certinho para não roubar, senão às vezes pode roubar para mais ou para menos e não é legal, né? Eu sempre brinco com as pacientes, vamos ser sinceros, né? Essa medida certinha. Ó. Deixa assim a barriga bem soltinha, vocês vão se preparar, solta o ar para ela ficar bem soltinha, bem estufadinha. Agora você vai tentar só, abaixa um pouquinho e deixa bem na altura do umbigo. Medidas tiradas. Tem alguns testes dentro do hipopressivo que a gente pode fazer só para facilitar a percepção de vocês. Como vocês vão fazer uma autoavaliação, eu vou tentar passar de uma forma mais dinâmica para vocês estarem tendo uma melhor percepção em casa de como tá fazendo isso, de como tá sentindo isso, melhor dizer. Esse é o testezinho da tosse que a gente chama. O que vocês vão observar? Eu vou colocar a minha mão
próximo ao teu abdômen e eu vou pedir para você forçar a tosse. Tenta você o máximo que você conseguir. Olha, de novo. Olha, quando o abdômen dela bate na minha mão e ela para de tossir, o abdômen retorna. O que está acontecendo? Aproximadamente, né? Não, isso é subjetivo, não é exato, mas aproximadamente o abdômen dela chega a vir para fora 3 centímetros. Isso significa que ela tem sim um aumento da pressão intraabdominal e que ela tá com essa região um pouco mais fraca. Obviamente, né? Acabou de ter um bebê e tal. Então, quando esse abdômen vem para fora, significa que ela não tá tendo controle de manter ele para dentro, de manter ele fechado. Ou seja, com o treino do hipopressivo, isso vai melhorando, tá? Lá no final das tuas sessões, quando você estiver finalizando, você vai ver que automaticamente, inconscientemente, quando você começa a exercer uma tosse, esse abdômen ele já não vem com toda essa expulsão para fora. Ele tende a ficar mais rente aonde ele tá mesmo, né? Aqui ele tá em repouso. Ou às vezes tem pessoas que, quando estão bem avançadas, chegam a tossir e puxar o abdômen para dentro e não para fora. Outra coisa bem importante, quero que vocês façam para vocês sentirem em casa, é quando vocês forçarem a tosse, tentem reparar na região íntima de vocês. Força a tosse e tenta observar como que reage. Se ela reage em abertura, em expulsão, ou ela reage em fechamento. Se vocês observarem que ela faz uma abertura, que ela reage para fora, entra a questão da musculatura do períneo, né? Ela significa que essa musculatura, ela também tá fraca, ela também tá sem controle. E aí entra a questão das incontinências urinárias, né? Uma das coisas que o hipopressivo ajuda bastante é fazer o fortalecimento, tanto dessa região, não é fortalecimento exatamente, né? É um controle. Eu gosto de usar o termo fortalecimento porque é mais fácil da pessoa entender, mas é ter esse controle tanto da região abdominal quanto da região, toda a parte ali do assoalho pélvico, né? É uma junção. Essas duas partes, elas estão ligadas. Quando a gente faz a contração, o exercício certinho, vocês vão ver que isso acaba melhorando também, porque aquela região, ela também precisa ser fortalecida para evitar problemas futuros como uma incontinência urinária. No caso aqui também, nós podemos estar falando sobre a diástase, né? Que é uma das coisas mais comuns que as pessoas procuram o hipopressivo. Então, para vocês fazerem um autoteste da diástase, vocês vão dobrar as duas pernas de vocês. Então, eu vou colocar os 2 dedos aqui, vou pedir para subir a cabeça. Isso vocês podem fazer sozinha, colocar os dedos e subir. Isso, pode deitar. Sobe, deita. O que tem que acontecer para vocês conseguirem identificar uma diástase? O dedo, ele vai afundar quando a cabeça sobe. No caso da Fábio, isso não está acontecendo, ó. Dá para sentir bem a musculatura dela contraindo e não tem nenhum afastamento. Quem tem diástase, a hora que promove esse afastamento, o dedo entra, ele chega a ir lá para dentro, fundo. É bem possível sentir isso. Pode fazer novamente, só para me confirmar aqui. Foi. Ó, ela tá com uma diástase bem fisiológica que não chega a dar nenhum dedo de abertura. Isso é bem comum, principalmente na fase que ela tá recentemente do pós-parto. Antes da gente dar início, propriamente dito, no hipopressivo, a gente vai fazer um trabalho de mobilização de costelas, porque o carro-chefe do nosso hipopressivo, ele tá na região de costelas, de caixa torácica. A gente precisa ter essa região solta, para você conseguir executar futuramente o vácuo. Lembrando, meninas, que o vácuo, ele é uma parte da técnica, ela não é a técnica final. Tanto que a pessoa que pegar e começar a querer fazer vácuo sozinha, sem passar por toda uma etapa antes, não vai obter um resultado, porque às vezes tem uma caixa torácica presa, não tem um controle respiratório, não tem um controle do diafragma, então tem todo um processo. Para começar, a gente vai fazer a liberação das costelas. Vocês vão pegar um óleozinho, colocar na mão de vocês, ou um creme, né? Algo que deslize bem. Pode pegar aqui, família. Espalha, né? Entre os dedos, na mão inteira, se preferir. E daí eu vou pegar aqui a mão dela, como se ela mesma fosse fazer sozinha, só para ela entender como é que é. Aqui. Ó, vai fazendo essa modelagem na costela.
Pode repetir isso várias vezes, no mínimo 10 repetições, pode fazer até 30. Mas assim, ó, não precisa ter dó do corpo, tá? Pode apertar valendo, até essa borda lateral aqui dos dedos fazer entrar por baixo da costela. Isso. Outra coisa que pode ser feito também é fazer uma massagem abdominal. Vocês mesmos fazem uma automassagem para estimular, chamar essa musculatura a trabalhar. Pode passar. Isso, vai fazendo essa... Também, né, pode comprimir, apertar com vontade ali o abdômen. Uma coisa que eu gosto de pedir para fazer é o estímulo assim, né? Vai chamando aquela musculatura que está mais adormecida a trabalhar. Então, olha só. Aí depois que você fizer bem a massagem, estimular bem esse abdômen, você também pode ficar de pé, né? Colocar as mãos na parede com o braço bem esticado e os pés um pouquinho mais para trás. E você vai inclinar esse tronco para frente, ó. Fazendo esse movimento, ó, deslizou o braço para cima, volta. Isso, ó, foi novamente lá em cima, ó. Eu quero essa movimentação, eu quero mobilidade da caixa torácica. Pode fazer esse exercício também, no mínimo 10 repetições, podendo realizar até 30 vezes. Outro exercício de mobilidade para ganhar essa movimentação na caixa torácica é estar com as mãos na parede e só tirar as mãos e levar ela para trás, ó, mandando ombro e cabeça para trás, fechando a cintura escapular. Olha a movimentação dela ali, ó. Isso. Também pode ser feito no mínimo 10 vezes até 30 repetições. Após todo esse passo a passo, vocês vão voltar a deitar em qualquer região que tenha uma superfície mais rígida, mais firminha. Pode ser num tatame, num tapete. Só não é legal num colchão, porque o colchão acaba tirando a postura desejada, né? Lembra que a gente precisa trabalhar várias posturas, então tem que ser certinha para ter aquela ativação da fáscia. Para começar, a gente vai treinar a respiração. Você vai dobrar os dois joelhos para mim. Na postura do hipopressivo, quando a gente trabalha deitado, a gente escorrega um pouquinho essa perna, deixando mais ou menos aqui, ativa o pé para cima e os cotovelos você vai deixar um pouquinho dobrado, mínima coisa. Quando dobrar os cotovelos, tem que cuidar para esse ombro não vir para frente. Esse ombro vai permanecer lá atrás, fazendo aquele fechamento da cintura escapular que a gente treinou na parede. Beleza, aqui nós estamos na posição para dar esse início. Nessa primeira aula, a gente só vai falar sobre a respiração. A gente só vai treinar a respiração. Você vai tentar buscar abrir o teu pulmão, né, puxando o ar pelo nariz, e depois você vai soltar, recuando essa caixa torácica, soltando o ar pela boca. Vamos lá? Puxa o ar, abre toda a caixa torácica, solta o ar pela boca. Isso. Uma coisa que eu já quero que vocês peguem por costume é que na hora que a gente solta o ar, a gente tem o hábito de fazer isso aqui, ó. Não faz o ar forçado, não faz o biquinho para soltar. Vocês vão apenas abrir a boca em forma de A e deixar o ar sair naturalmente do pulmão. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca em A. Isso. Puxa o ar, solta em A. Olha só, pela Fábio já fazer a prática, né, do Pilates, imagino eu, ela não tem o costume de expulsar o abdômen para fora quando ela faz de forma consciente. Se vocês observarem em casa, Fábio, eu quero que você force o teu abdômen a vir para fora só para elas entenderem o que eu quero explicar. Puxa o ar para mim. Olha, cresceu o abdômen dela. Solta a respiração, mantendo o abdômen assim. Isso, ó. Mesmo que você solta o ar, tem pessoas que por não ter esse controle abdominal, acaba fazendo esse movimento aqui. O abdômen força o abdômen a ficar todo aqui embaixo na hora que solta a respiração. Vai observando se isso acontece com vocês, porque é isso que a gente precisa reverter. Puxa o ar abrindo toda a caixa torácica e solta o ar mandando esse abdômen para dentro. Para vocês conseguirem entender melhor o que pode ser feito, coloca a mão aqui em cima, perto das costelas, né? E a outra mão aqui embaixo, perto do umbigo. Ó, quando você puxar o ar, faz para mim, puxa. O que não pode acontecer?
subir a mão na hora que inspira, na hora que puxa o ar. O que tem que subir? É a parte da costela, as mãos que tá na costela, ó. Relaxa, Fábio. E agora faz a respiração correta. Puxa o ar abrindo a costela. Ó, aqui subiu, aqui não mexeu. E é isso que vocês têm que treinar nessa primeira etapa. Se isso não acontecer, fica muito difícil fazer um hipopressivo corretamente. Então, para finalizar essa primeira aula, é isso que a gente vai fazer. Vocês vão tirar os 5 minutos diariamente ou mais, 5 minutos é o mínimo, para vocês treinarem essa respiração consciente. Lembra lá do nosso desafio 1, quem fez o desafio 1? A gente já colocou isso como proposta, né? Só que agora é inspirar abrindo a caixa torácica, não deixando fazer o barrigão. Puxou o ar, abriu a caixa torácica, solta em azinho, mandando o abdômen para dentro, ó. Não tem força, é só respiração normal. Puxa o ar abrindo a caixa torácica, relaxa, trabalhando o abdômen lá para dentro. Puxa o ar abrindo toda a caixa torácica, olha que movimento bonito. E solta, mandando o abdômen recuando para dentro. Por hoje finalizamos a nossa aula 1, então só recapitulando, né? O que vocês vão fazer? Vão treinar a primeira postura, que é essa aqui, e por sinal a mais fácil do hipopressivo, a postura base. Vão fazer toda a parte de massagem dessa região, mobilização das costelas, tanto deitada quanto em pé. Vão treinar a respiração. Na sequência, na próxima aula, na aula 2, nós vamos trazer exatamente a forma correta de vocês entrarem com essa respiração, de forma específica, fazendo a contagem correta para a gente já ter um resultado, né? De forma resumida, a gente já vai começar com a prática do hipopressivo. Assim nós finalizamos então a nossa aula 1 e aguardo você na nossa aula 2.